Formatação condicional no Excel. Informática básica, por Alexandre Gomes da Silva. Formatação condicional no Excel é a formatação automatizada da célula do Excel e de seu conteúdo segundo uma condição pré-estabelecida. Ou seja, toda vez que um número mudar dentro de uma célula, a formatação da célula vai mudar automaticamente de acordo com a condição criada. A formatação pode ser cor da fonte, cor de fundo da célula, a fonte, o tamanho da fonte, entre outras. O objetivo é facilitar e agilizar a leitura das informações através de cores, deixando-as mais intuitivas. Neste exemplo, temos à esquerda uma célula sem formatação, original do Excel, enquanto que à direita temos algumas opções pré-determinadas de formatação, que seguirão a lógica das nossas condições criadas. A formatação pode ser fundo azul, fundo vermelho, fundo verde. A fonte pode ser branca ou cinza. Mas o que é condição? Condição é o que é exigido para que se tenha a realização da formatação da célula. Ou seja, é preciso que a condição estabelecida seja satisfeita para que a formatação seja aplicada pelo Excel de forma automatizada. Como estamos falando de número, podemos ter como exemplos as seguintes condições: ser positivo, ser negativo e ser zero. E para cada uma delas existe uma lógica matemática por trás da nossa condição. Ou seja, para ser positivo, o número precisa ser maior que zero. Para ser negativo, o número precisa ser menor que zero. Para ser zero, o número tem que ser igual a zero. Neste exemplo, tomamos como base o número 975. Temos em verde a condição exigida para a validação matemática de um número como sendo positivo. Se o número for maior que zero, e a resposta for sim, o Excel formata a nossa célula de acordo com a condição pré-definida, que neste caso é azul e branco. Observe na reta numérica que todo número positivo ficará à direita do número zero. Caso não seja maior que zero e a resposta aqui seja não, ele não vai formatar. E aí ele passa para uma próxima condição. Neste exemplo 2, caso o número fique negativo, ou seja, menor que zero, a pré-formatação definida para este caso será aplicada à célula. Note que se o número for menor que zero e a resposta for sim, então o Excel formata. Neste caso vai ser vermelho e branco. Novamente na reta numérica, observe que todos os números negativos ficarão à esquerda do número zero. E caso não seja menor, ele vai passar para uma próxima condição e nada será feito. No terceiro exemplo, e por fim, temos a validação matemática para a condição exigida quanto ao número ser zero, igual a zero. Ou seja, o número é igual a zero? Sim. Se ele é igual a zero, então o Excel formata. Neste caso, a formatação é cinza para o fundo e para a fonte. Repare que na reta numérica o zero não fica nem à direita nem à esquerda, realmente ele está ao centro. Caso não seja igual a zero, o Excel não vai formatar nada e vai passar para uma próxima condição. Todo esse processo fica em looping enquanto o Excel estiver aberto, e sempre que a condição encontrada for verdadeira, ele aplicará instantaneamente a formatação pré-definida. Para criarmos nossa formatação condicional com nossa condição exigida e nossa pré-formatação, iremos na aba Página Inicial, Formatação Condicional, menu Nova Regra. Na janela que se abre, selecionamos a segunda opção, formatar apenas células que contenham. Logo abaixo surge onde realmente vamos configurar nossa condição matemática e nossa pré-formatação para as condições satisfeitas, aquelas que tiveram resposta sim. Vejamos agora no próprio Excel. Neste primeiro exemplo, temos uma tabela de desempenho escolar. Repare que na formatação que temos aqui, a interpretação não é rápida e intuitiva. Não conseguimos saber facilmente quem foi reprovado e quem foi aprovado. Para melhorar essa compreensão, podemos usar a formatação condicional. Como formatação condicional, teremos que, toda vez que o aluno tiver tirado nota acima de 5, a célula será formatada em verde. Toda vez que o aluno tiver tirado a nota abaixo de 5, a célula será formatada
em vermelho. E se o aluno tiver tirado nota igual a 5, a célula será formatada em cinza. Para aplicar a formatação condicional, temos que selecionar as células desejadas, menu inicial, formatação condicional, nova regra. Selecionamos o segundo tipo de regra, que é formatar apenas células que contenham. Na parte condicional, como vamos tratar agora de quem foi aprovado, temos que formatar quando a média for maior do que 5. Ou seja, aqui eu seleciono a parte lógica, matemática, ou seja, maior que, e aqui eu dou a referência, que no meu caso é o 5 que eu busquei lá atrás na tabela. E aí, se isso for satisfeito, eu vou formatar. Então a fonte eu vou, neste caso, colocar branco e o preenchimento eu vou colocar verde. Repare que aqui já temos um preview. Eu dou um OK e ele já aplicou. Essa foi a primeira regra, para o caso dos aprovados. Agora, para o caso dos reprovados, vamos na página inicial, formatação condicional, nova regra, segundo tipo, e na parte condicional, agora eu quero formatar quem for menor do que 5. Repare que é menor do que 5. A parte lógica, o complemento da parte lógica, que é a referência, e a ação em si, que é o formatar. Então, o formatar, a parte de quem foi reprovado vai ser o fundo vermelho e a fonte branca. Aqui temos novo preview. Ok. Falta a terceira condição. Então, vamos em formatar, nova regra, segunda opção. Na parte lógica, agora, eu quero que ele formate quando a média for igual a 5. Dou Enter e a parte lógica fica assim. A média é igual a 5, que eu busquei lá atrás na tabela. Se for, ele formata a fonte de cinza escuro e preenchimento de cinza claro. Desta forma, temos todas as três formatações condicionais construídas e aplicadas automaticamente. Ou seja, se por um acaso a média mudar e ficar negativa, vamos fazer um exemplo aqui na mão, a formatação será automaticamente apresentada. E essa visualização é muito melhor do que essa. Agora vamos utilizar a nossa primeira tabela de informática básica, a controle de gastos. Repare que aqui no saldo, podemos melhorar muito a compreensão da informação colocando cores de formatação aqui. Então selecionamos o que queremos, página inicial, formatação condicional, nova regra. Selecionamos a segunda opção e aqui na parte condicional vamos formatar agora, pintar de vermelho o que for menor do que 0. Em formatar nós podemos formatar o preenchimento de vermelho e a fonte de branco. Repara que já temos um preview. Quando eu dou um OK ele já aplica. Agora vamos formatar quando a condição for maior do que 0. For maior do que 0. Então a fonte vai ser branca e o preenchimento vai ser azul. Repare o ganho de compreensão. Você bate o olho e você percebe onde a situação está ruim. O mesmo pode ser feito no total anual. Então, página inicial, formatação condicional, nova regra. Opção. E se ele for menor do que 0, nós podemos formatar. O fundo nós podemos colocar um vermelho e a fonte branca. Não pintou de vermelho, por quê? Porque é positivo. Então, assim, vamos fazer uma nova regra para quando for positivo. Então, assim, se ele for maior do que 0, aí ele vai pintar de azul. A fonte vai ser branca e o preenchimento eu vou colocar um azul diferente. Só para confirmação, se eu colocar menos 100, ele fica vermelho. E assim finalizamos essa aula.